Deus. Vamos ficar desse lado aqui no meio, vai ficar melhor. Glória a Deus. Ficar no meio que vai ficar melhor, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos por cada vida aqui presente. É o início do nosso estudo bíblico, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor venha nos ensinar cada vez mais. O nosso objetivo, Senhor, é aprender para crescer na Tua presença, para dar fruto, meu Deus, e ser útil ao nosso próximo e glorificar o Teu nome. Que a mão do Senhor venha sobre nós nessa manhã, Senhor, que essa sexta-feira seja mesmo para todo o Teu povo uma sexta-feira santa. Como todos os dias são santos para nós, nós te louvamos e pedimos, cuida do Teu povo nesse feriado, guarda cada um dos Teus filhos, Senhor, abençoa a Tua igreja, coloca as Tuas mãos poderosamente sobre todos aqueles que estão passando momento de dor, momento de dificuldade. Nós intercedemos por todos os que sofrem, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor habita no lugar sublime e elevado, mas também habita com aquele que está contrito do espírito, quebrantado de espírito. Que o Senhor vá de encontro a todos os que sofrem nessa manhã e ajuda esta pessoa. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e que a Tua misericórdia alcance, meu Pai, aqueles que estão sofrendo com dores, enfermos, aqueles que estão desamparados, meu Deus, a pessoa que está desesperada, precisando de uma porta aberta, de uma solução, em nome de Jesus, meu Pai, que Teu Espírito venha socorrer, que Teu Espírito venha, meu Pai, sustentar, e o Senhor venha repreender, meu Pai, nesta manhã, toda tristeza, toda angústia, toda depressão. Repreende o espírito de morte, o espírito de suicídio, em nome do Senhor Jesus, e abençoa, meu Pai, esse momento de estudo bíblico seja como um culto para o Senhor, seja como um sacrifício suave, Senhor, de adoração, meu Pai. É no nome de Jesus que nós te pedimos, dirige-nos e abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, louvado é o teu nome. Senhor, abençoa o pastor Diego, que vai estar ministrando aos nossos corações esse estudo da tua palavra. Seja conosco, abre nossos ouvidos para ouvir, os nossos olhos para ver, dai-nos sabedoria e entendimento, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor e receber o pastor Diego com alegria. Saúde a igreja na paz do Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início, gente. Graças a Deus por mais um dia, onde podemos aprender aos pés de nosso Senhor, amém. Amém. Hoje estaremos iniciando aqui a lição de número 2, que tem como título a predileção dos pais por um dos filhos. O texto áureo diz assim: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis 25, 28. Verdade e prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação dele. Vamos à leitura bíblica em classe. Eu vou ler ela rapidamente para a gente demandar tempo aos comentários. Gênesis capítulo 25, verso 19 a 28 diz assim: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque de idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Amém? Até aí tudo certinho? Vamos dar
continuidade, eu vou fazer aquele esquema então. Eu vou ler um pedaço bom, porque a lição é curtinha, eu vou ler pelo menos metade da página e depois a gente comenta e depois lemos o resto e comentamos depois no final, para ficar mais tempo para o comentário. A introdução. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. O tópico 1. O plano de Deus para a família e a sua presciência. 1:1. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois desta oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois, quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. O tópico 2. O propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabe de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso o Senhor atendeu à oração de Isaac e Rebeca concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Vou ler só mais este último tópico 2 aqui e a gente faz um breve comentário. O conflito familiar. A esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Somente até aqui. Vamos fazer um comentário rápido, voltando aqui no início. Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar com você, que o autor da lição que nós estamos estudando, ele não deixou isso muito claro. Ele abordou a questão aqui da predileção por parte dos pais por um dos filhos, ou seja, a mais afeição por um dos filhos. Na questão natural, trazendo para a família no contexto de hoje, claro que isso é totalmente equivocado, porque os pais amam os filhos de forma igual, ou seja, o seu amor não é um ama menos, outro mais. A questão é que se relaciona mais com um do que com o outro, tem mais afinidade com um do que com o outro. Isso é natural, gente. Você não ama 2 pessoas do mesmo jeito, ou você ama? A medida do amor é uma só, mas você não ama, porque com uma pessoa você se relaciona de forma diferente da outra. E isso muitas vezes, isso muitas vezes é manifestado através de comportamentos diferentes.
não significa que é predileção. Mas no caso da Bíblia, mas no caso aqui da lição em questão, ele enfatizou a predileção, que havia essa predileção, a tendência de afeiçoar-se a um e desprezar a outro. Agora, o que ele não enfatizou é que na questão desta família em específico, é que havia um direcionamento de Deus, uma palavra profética de Deus. E por isso houve essa predileção por parte de Isaac, que nós vamos comentar aqui, ao meu ver, Isaac sabia ou não que Deus tinha escolhido o menor para governar sobre o maior? Quando a Rebeca recebeu esta palavra do Senhor, quando ainda estava no ventre, será que ela compartilhou com o marido? Eu tenho certeza que sim, não é possível. Algo tão importante, da onde sucederia ali uma linhagem e o plano de Deus se desenrolaria, será que ela manteve isso em oculto? Se ela compartilhou isso com o Isaac, por que então ele foi contra o direcionamento de Deus? É uma questão a se pensar. Alguma dúvida a respeito disso? Então eu gostaria de enfatizar aqui que no caso específico desta família, era um plano de Deus, havia um plano de Deus, havia uma palavra profética vindo da própria parte de Deus. Então a predileção que eles tanto enfatizam aqui que não devem acontecer, surgiu por causa de uma palavra profética. Pode falar, pastor. Só uma observação sobre a predileção, que muitas vezes as pessoas falam que existe, né? Isso. E na realidade tem uma ilustração bem simples que faz com que a gente tenha mais compreensão sobre isso. É sobre um homem que ele gostava muito de gatos, e ele tinha 2 gatos. Só que um gato, ele sempre estava perto dele. Então ele disse: eu gosto dos 2 gatos da mesma maneira. Eu compro ração, cuido da saúde deles, né? Preocupo com eles da mesma maneira. O meu amor pelos gatos são igual. Mas tem um que está sempre perto de mim. Tem um que está sempre, aonde eu vou, eu sento para ler, ele está ali comigo. Então esse que está perto de mim, ele recebe mais carinho, né? Não é porque eu gosto mais de um e menos do outro, mas é que aquele que está perto de mim recebe mais atenção, recebe mais carinho, né? Então, sobre a predileção, muitas vezes uma pessoa fala assim: olha, fulano é predileto, eu sou desprezado. E muitas vezes não é a questão da pessoa que ama ou não ama, está na atitude daquele que é desprezado, né? E com relação a pergunta que fica sobre Isaac e Esaú, quem sabe Esaú era mais chegado a Isaac, né? E é claro que o inimigo, ele usa todo tipo de nuance, né? De repente, mesmo conhecendo o plano de Deus, o propósito de Deus, mas de repente Esaú era muito apegado a Isaac. Isaac acabou então direcionando a sua atenção para Esaú. Sim, com certeza, é exatamente aquilo que nós estávamos falando. Esse exemplo que o pastor deu, eu já conhecia ele, é exatamente isso aí. Pode falar, pastor Carlos. Passar o microfone para o garoto. A paz do Senhor a todos. Aqui surge nesse finalzinho desse tópico primeiro aí, surge aqui uma questão: o que a presciência de Deus indica, né? Aí diz assim a resposta, indica o pré-conhecimento de todas as coisas. O que eu consigo entender aqui? Que o plano de Deus, o plano do homem, ele é de baixo para cima, mas o plano de Deus é de cima para baixo. Ou seja, o que já foi comentado aí nesse tópico primeiro aí que o pastor Diego comentou, a respeito de o maior servir o menor. Quem da família, quem vai querer aceitar de o maior se submeter ao menor? É igual se nós olhamos por todo, hoje o que está acontecendo hoje, dentro de uma sociedade, há muita comparação, os pais fazendo os filhos. Eu vejo aqui na situação também de Isaac e Rebeca. Isaac dizendo: eu amo mais Esaú.
Ou seja, quer dizer, valorizando e desprezando o outro. Hoje eu vejo isso em meio à sociedade, até mesmo em meio às famílias cristãs. Há muita comparação. Ah, mas você tinha que ser igual fulana, igual a sua irmã, ou seu irmão, igual ao seu irmão. Olha o que ele fez, isso não pode existir. Há muita comparação. E aí aonde o inimigo consegue infiltrar e trabalhar e trazer ainda mais dissensão entre a família, né? Então eu vejo aqui o plano de Deus, como já foi falado para Rebeca. Porque Deus falou para Rebeca, porque quando ela se sentiu ali naquela situação ela estava de um jeito que estava dentro da barriga, dentro do seu ventre, aquela luta, aquela situação que ela se sentiu incomodada, e Deus falou para ela: tem 2 povos dentro do seu ventre e 2 nações. E o maior, Rebeca, eu vou te falar, você não vai nem acreditar, é Deus falando, o maior vai servir o menor. E o que ela falou? Não estou entendendo nada. E aí, quando gerou, foi aquela situação toda que nós vemos aí, essa comparação de filhos. Infelizmente, isso existe ainda hoje em meio às famílias, até mesmo em meio às famílias cristãs. Então, aí, por isso que aqui eu acho tão interessante quando ele fala aqui, no último tópico aqui, no primeiro tópico aqui, aqui estamos abordando a presciência de Deus. Ou seja, qual é a vontade de Deus? E tudo isso daí, a vontade dele é boa e agradável. Às vezes nós vemos, Diego, muitas famílias desprezando o filho, a filha, porque tomaram outro rumo. Ah, porque a minha filha resolveu ser homem, ou o homem resolveu ser mulher. Escuta, nós precisamos entender e fazer como Rebeca, como aqui Isaac e Rebeca fizeram isso. Foram fazer o quê? Diferente do que Abraão e Sara fez. Abraão e Sara, eles reagiram pela sua própria vontade, mas aqui Isaac e Rebeca, eles foram buscar a Deus, e Deus falou, e Deus abriu a madre de Rebeca e concedeu a ela 2 filhos, 2 nações. Então isso é preciso nós entender isso, porque nós vemos lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, que fala ali que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E agora, como é que nós vemos hoje a situação em que nós encontramos hoje? Quantos pais botando os filhos na rua por causa, não é do gosto deles. Não é do gosto, você não é. Então, é o seguinte, você vai ir gerando mais conflito. E eu vejo aqui, como diz a revista, que filho, isso é herança de Deus para nossas vidas, independente do que eles são, vai ser. É herança de Deus, é a dracma que Deus nos concedeu. E outra, é nossa responsabilidade. Eu vejo isso aqui como a lição toda resumida em cima disso daqui, que nós estamos abordando, olha aí, a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é olha aqui, causativo, gente. Meu Deus, olha só, não é causativo, isso não é coisa que às vezes, porque isso é causado por isso, às vezes o plano de Deus está como estava na vida de Esaú e de Jacó. Mas Deus provoca uma situação, Deus provoca um negócio estranho, sabe para quê? Para que haja reação do ser humano. Ele quer ver a reação do ser humano. E cadê o ser humano? Cadê? Às vezes até a mesma igreja que devia fazer a diferença, que devia se prontificar e ali fazer o que Deus fala. Deus vai lá e resolve a situação e não causa ainda mais atrito. Em vez de hoje os pais reunir os filhos e conversar com os filhos, na atitude qualquer de um filho, ele não tem tempo para resolver, não tem tempo para discutir, não tem tempo para dar uma atenção, não tem tempo para dar um conselho, preocupado com isso e preocupado com aquilo. Aí depois ainda resolve jogar o filho na rua. E se o próprio Deus está dizendo, eu preciso que você tome uma atitude, e você está fazendo isso, fazendo como Nabucodonosor, acenda lá e vai põe a 7 vezes mais, joga lá dentro. E não é assim que funciona. Às vezes nós estamos tomando essa atitude, como Nabucodonosor, botando nossos filhos, aquilo que Deus nos deu, como ali como uma dracma, como ali uma coisa que é para nós valorizar, e nós estamos jogando dentro da fornalha. Então é preciso, a gente, por isso que tem que buscar Deus, tem que ter conhecimento de Deus, para ver o que Deus quer dentro dessa situação, né?
Certo? Então é isso que eu queria deixar. Aí fala a respeito do atributo causativo e também fala do determinismo, ou seja, Deus ele profetizou isso para Rebeca, mas não era determinismo. O que é determinismo? Determinismo é aquele negócio que você não pode mudar. Precisava ter um alinhamento, e foi o que aconteceu por parte de Rebeca. Ela começou a se alinhar a ponto, como você disse, toda lição ela vai resumir nisso. Ela vai girar em torno disso. Então vamos dar uma desenvolvida nesse assunto. Ela começou a se alinhar, sabendo que Deus tinha escolhido o menor para governar, para dar continuidade ali no plano de Deus. E o que acontece? Na sua ânsia de alinhamento, ela começa até mesmo a sair fora do padrão, porque meios não justificam os fins. Onde a gente vai ler mais para frente aqui, ela toma certas atitudes e fala para Jacó, como vocês sabem lá, enganar o esposo dela e tudo mais, mas na ânsia do quê? De buscar alinhamento. Então nós vamos ver aqui uma predileção nesse sentido, gente. E não como o pastor disse hoje, que existe a questão de comparação, quando a família começa a comparar os filhos. Você presta, você não presta. E para quebrar tudo isso, já que o irmão falou ali, que é algo totalmente maligno, se não me engano, não sei se é em Hebreus, eu não me recordo o texto que fala assim: os gêmeos ainda nem tinham nascido, não tinham feito bem nem mal, e Deus já tinha determinado que o menor governaria sobre o maior, para que não ficasse baseado no comportamento de ambos. Era uma profecia de que Deus ia dar. Mas por que então? Mas você não acabou de falar aqui que não era determinismo? Não é determinismo, porque o fato de Deus ter presciência sobre um assunto não significa que ele impõe isso. Fica a cargo da vontade humana alinhar-se ou não, obedecer ou não. Quem está entendendo? Amém? Quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Um comentário rápido. Eu creio assim que Deus, ele nos conhece, como diz a Bíblia, desde o ventre, né? Então Deus, sendo ele todo poderoso, sábio e conhecedor de todas as coisas, ele conhecia já a Jacó e conhecia Esaú. E Deus, ele faz as suas escolhas baseado no amor e na justiça. Tem uma outra passagem que fala assim: amei a Jacó e aborreci Esaú, né? Por que Deus amou a Jacó? Por causa das atitudes de Jacó, que Deus já conhecia o coração, e as atitudes de Esaú, que foi totalmente contrária à vontade de Deus. Então, se Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, é porque o coração dos dois era muito diferente com relação a Deus. E se Deus escolheu a Jacó mesmo no ventre, é porque Deus já conhecia, né? Ele sendo presciente, ele já conhecia o coração de Jacó. E é por isso, é baseado nisso que Deus, ele escolhe alguém ou rejeita alguém. Eu gostaria de desenvolver um pouquinho essa fala do pastor, um pouquinho trazendo mais para trás. Lembra que eu comentei aqui, quem estava no culto, eu comentei sobre Jeremias, que na eternidade Deus tinha escrito, ele mesmo fala, né? Antes que tu fosse gerado no ventre, eu te conheci. Te conheceu na onde? Conheceu na eternidade, gente. Quando o nosso espírito foi formado, a nossa pessoa foi formada, depois foi criado, gerado, e depois o corpo foi formado. Então a mesma coisa se aplica aqui, porque isso se chama eleição. A eleição foi feita na eternidade. E quando vem a esse mundo aqui, está sujeita então à escolha do homem de se alinhar ou não. Mas a eleição, quando o pastor Pedro ele diz que Deus ele conheceu ali o comportamento, a atitude de Esaú e de Jacó, quando ele conheceu? Quando ele conheceu na eternidade, quando ele escreveu todo o plano dele para cada um. Por que ele escreveu? Será que Deus ele determinou assim? Esaú vai ser uma pessoa ruim, rebelde. Será que Deus escreveu isso? Claro que não, gente. Mas como Deus ele criou na eternidade, gerou na eternidade, depois introduziu dentro do tempo, essa dimensão nossa, dimensão do tempo, do Cronos, o que acontece? E aqui as escolhas são manifestas. Aqui você não tem lembrança do que você era em Deus na eternidade, então você escolhe. Então Deus ele já sabia qual seria a escolha de cada um. E é por isso que ele elegeu um e rejeitou o outro, porque ele sabia qual seria a escolha. Quem está entendendo? Então não existe
o determinismo, aquilo, o fatalismo. Você está fadado a ser assim, imutável. Você vai para o inferno e ponto final. Eu te criei para ir para o inferno. Não existe isso. Isso daí se chama fatalismo ou determinismo aqui, como fala na situação. Amém? Comentar? Quem quiser comentar, fica à vontade aí, as irmãs. Pode dar palpite, fica à vontade. Isso entra muito numa questão muito simples que a gente sempre fala nos púlpitos, comenta entre nós, mas não entendemos ainda na totalidade. A gente tem que buscar a vontade de Deus. E o que isso significa, buscar a vontade de Deus? O irmão acabou de falar. Quando fala que vai acontecer o julgamento para receber galardão nosso, não fala assim, e abriram-se os livros. Quem já leu esse texto? Que livro que é esse que abriu? O livro da vida é o livro da sua vida que foi escrito na eternidade. O que Deus desenhou para você está tudo escrito lá. Se você vai viver o que Ele desenhou é outra questão, porque aqui você está sujeito à escolha, entendeu? E isso que vai ser comparado, a sua vida que você viveu aqui e o que Deus escreveu para você viver lá. Então isso é a vontade de Deus, isso é a vontade humana quando é vivido fora. O nosso galardão vai ser de acordo com isso, em muitos aspectos, se nós obedecemos e andamos na vontade dele, no desígnio dele. Então isso fica muito claro, que todo ser humano tem um livro sobre o qual Deus desenhou um propósito para ele. Quando fala desenhou, é um desígnio, designou um propósito para ele. Agora, se ele vai viver ou não, é escolha. Alguma coisa? Pode comentar. Não? Vamos dar continuidade? Depois a gente fica com mais espaço para comentar. Não, onde eu parei? Aqui em cima. O tópico 3. No 2, né? No 2 do 2. O conflito e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias, por causa da sucessão. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado. E pagaram um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaque buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaque orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso primogênito, Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaque achava que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo. Dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó
pelos pais de Esaú e Jacó, produziram um grande conflito na família. Então aqui eu volto naquela questão, gente. Esse pedacinho final aqui, ó, um preocupava com Esaú por causa da... Tem uma coisa muito estranha nisso daí, gente. E a outra, a mãe, estava alinhada com uma palavra. O que parece é que um estava andando em espírito, focado na promessa, e o outro no ventre, que gostava de comer a carne caipira do sítio. A ideia assim meio arrazoada, mas é uma coisa que eu acho muito interessante, o fato da mulher, repito aqui para vocês, porque essa é uma questão aqui o que levou o homem, o Isaac, a não andar, já que ele era um homem obediente, ele tinha fé. O que levou ele a... Eu sei que a cultura da época, como diz aqui, o direito da época, o direito era a lei da época, era o mais velho ia herdar, né, o direito de primogenitura, as bênçãos e tudo mais. Mas o que levou ele, mediante uma palavra profética do próprio... Será que ele não acreditou? Porque isso fica muito claro que ele não concordou com isso. Agora, o que levou ele a isso, aí é a questão. A questão é que cumpre essa... Nós não vamos saber qual é a motivação dele, mas a questão é que cumpre aquilo que Jesus falou: estarão 5 numa casa, pai contra filho, filho contra pai, nora contra... Por quê? Porque um vai procurar andar em espírito, vai procurar obedecer, e o outro está em outra natureza. Só uma observação rapidamente. Eu acredito assim que isso pode ser aquilo que eu costumo dizer como armadilha do amor, né? O Isaac se apegou muito com Esaú, né? Pelo fato de Esaú ser um caçador e agradar o pai. Então, muitas vezes o relacionamento faz com que a pessoa tome atitudes contrárias à vontade de Deus. Eu lembro quando eu estava atendendo uma moça, e ela era homossexual, e ela estava preocupada com a salvação dela, e ela perguntou: mas e a minha vida agora, como é que vai ser? Eu disse: olha, eu não vou dizer que você vai para o inferno, porque a vida é longa, você pode mudar, muita coisa pode acontecer, mas hoje você está numa situação totalmente contrária à vontade de Deus, então você está na beira do precipício. Ela falou: mas eu não queria isso, é que a outra pessoa estava passando um conflito muito difícil, eu tentei ajudar ela de todas as formas e acabei me envolvendo. Foi enredado. Isso, então é o amor, né? O inimigo usa muito o amor como armadilha para que a pessoa tome atitude contrária ao plano de Deus, ao propósito de Deus. E aí ela falou assim: mas eu tento e não consigo me livrar, porque todas as vezes que eu tento romper esse relacionamento, ela diz que vai tirar a vida, que vai se matar. A gente vê o diabo trabalhando nessa área. E eu disse para ela: olha, Deus não tem nada contra o amor, você poderia amar ela de todo o teu coração, ajudando ela, né, auxiliando ela como uma irmã. Você não precisava tomar uma atitude de viver com ela, né, dessa forma. Então isso ilustra bem as armadilhas do amor. Provavelmente o inimigo usou o amor que Isaac tinha pelo Esaú para levá-lo a contrariar o propósito de Deus. É o chamado amor sem lei. Porque o amor, ele tem que andar na lei, né? Dentro da palavra. O que limita o amor, o que traz segurança para você amar, é a palavra. Ela é como se fosse a pele do corpo, a palavra de Deus. O amor... Pode falar, irmão. Exatamente. A sede da onde procede todas as intenções e atitudes, né, comportamento, é o coração. E ele é enganoso. Exatamente isso daí. Mas o que o pastor Pedro falou é exatamente, pode ser também isso daí. Uma afeição demasiada pelo filho, né? Um apego demasiado pelo filho. O que nos leva à idolatria. Porque se conhecendo o plano de Deus, optou por fazer contrário, e tudo aquilo que a gente coloca acima, o ídolo, acaba sendo um tipo de idolatria, né? Os direitos da época,
falei, será que ela não comentou algo tão de suma importância? Mas um aspecto também que fica interessante, em alguns filmes, eu estou falando filme, ainda não achei na Bíblia, porque eu não procurei, mas é retratado que Abraão ensinava a Isaac a caça. Quem já assistiu alguma coisa assim? Até nos desenhinhos e tudo, eu não vi, é extra bíblico isso que eu estou falando. Se porventura esse fosse um comportamento que Abraão ensinou para ele, a questão de arco e flecha, tudo, era natural dele encontrar no seu filho um espelho dele. Alguém em quem ele falava, olha, é o meu espelho, é a minha imagem. Por isso o apego, até porque Jacó ele não era assim. Ele era mais introvertido e voltado para outras coisas. É mais caseiro, não tinha esse negócio de sair para o campo, para caçar, não. Até alguns dizem por aí de uma forma muito enganosa que ele era um tanto afeminado para a época. Eu acho que não tem nada a ver. O comportamento dele era mais retraído. Pode falar, irmão. Não? Mas fica ali. Voltemos-nos de novo ali. Deixa essa interrogação ali, se ela contou ou não para Isaac e o porquê que ele agiu dessa forma. Pode falar, pastor Carlos. Aqui hoje ele está cheio. Então, o que eu achei interessante, pastor Diego, é sobre esse plano que Rebeca arquitetou para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. Ou seja, eu vejo uma atitude, uma reação de Rebeca, igual você acabou no caso de mencionar, que no caso Esaú, né, Isaac, né, com Esaú, uma atitude, por exemplo, vamos se dizer assim, fora da direção daquilo que Deus queria, mas Jacó tinha um plano. Então eu estava lembrando quando o meu filho estava na igreja e de repente o meu filho sai da igreja e vai para tráfico. Aí eu peguei, não me conformei com essa situação e fui atrás do meu filho. Eu me submeti à forca, porque o povo fez aquela reunião, colocou no meio e tal, e teve um deles, ele obedecia 2 traficantes, e um deles falou para mim, eu quero, como é que eu vou te dizer, eu quero teu filho, eu quero, adotar teu filho para o tráfico. Aí qual foi a minha resposta diante de todos eles ali? Porque fizeram um círculo, ali tinha todos ali, estavam toda ali a comunidade dentro do que eles faziam, estavam ali. Eu falei, o meu filho é a herança de Deus para a minha vida. Eu não abro a mão do meu filho e por isso eu vou até as últimas consequências. Eu vi que quando Deus desbaratinou o plano do diabo, é quando nós tomamos uma atitude. Porque aí Deus me deu para mim, um plano de eu pegar, de eu entrar, uma estratégia de entrar, conversar com eles e começar a fazer culto. Deus desbaratinou, começou eles a ir para a igreja, começou a eles, e até inclusive um deles até hoje fez um ponto de pregação e está ganhando almas, e o outro morreu com 2 tiros na nuca. E eu acredito que morreu salvo, porque ele estava bem quebrantado. A gente conversava, chorava. Então é preciso. Porque quando eu vejo aqui a atitude de Rebeca, eu vejo ela zelando pela promessa de Deus, que Deus tinha na vida de Jacó, que Deus já tinha falado antes, né, que o maior serviria o menor. Ou seja, por quê? Que igual o pastor já disse, como nós estamos comentando, que Deus já conhecia desde lá do vento, antes que nós formássemos, Deus já tinha nossa trajetória. Né? Mas tem situações, Diego, que é fazer como Rebeca fez, armar uma estratégia, né, para poder o plano de Deus ser aí então executado na nossa vida. Amém? Obrigado. Eu entendi perfeitamente. A questão do posicionamento em atitude, com certeza é essencial. Isso daí eu pelo menos não estou censurando isso da parte dela, não. A questão é que nós vamos, no caso dela, tá? Não estou falando seu. No caso dela, nós vamos entender que ela cometeu o mesmo erro da Sara. A atitude dela foi beleza, foi joia. Ela quis fazer acontecer o negócio, que nem Sara quis fazer acontecer. Porém, o espírito pelo qual ela se moveu foi o qual? De engano. Entendeu? E Deus nunca vai abençoar um outro espírito. Nunca vai abençoar um plano que flua num outro espírito. Então, a atitude foi totalmente positiva e coerente. Mas o espírito que ela se utilizou e fez o filho dela também se utilizar. Você quer ver como nós não chegamos ainda lá, mas eu só para
frisar isso daí para vocês entenderem. Aqui embaixo no tópico 2, Jacó, o filho predileto de Rebeca, lá embaixo você vai descer e vai estar escrito assim, ó. Quase o último versículo, o penúltimo versículo antes de terminar o tópico 2. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do irmão. Agora presta atenção, vou trazer para você uma conotação profética, que a hora que eu estava lendo isso daqui, Deus me deu um estalo. Vocês sabiam que a maçonaria foi os judeus que criaram? Qual é o símbolo da maçonaria? É o bode. Qual foi a atitude de Rebeca aqui? Foi tentar de fazer o plano se concretizar, ou seja, o governo estaria sobre a linhagem. Seria uma linhagem que iria governar. O que a maçonaria tenta fazer no mundo? Fora da vontade de Deus, por meio do engano. Quando eu li isso daqui, eu vi claramente assim um povo judeu que rejeitou o Messias, mas mesmo assim tentou governar por meio do engano. Sendo que a palavra profética para eles é que eles seriam nação de sacerdócio, reis e sacerdócio. Então eu vi um eco que está ainda ecoando nos dias de hoje, que essa maçonaria, essa sociedade, que você sabe que ela é constituída dos judeus, né? Eles são os cabeças dessa coisa. Então eu vi este eco. Ou seja, o espírito que ela se utilizou ecoa até hoje. E como lá no passado a maioria dos patriarcas, tudo o que eles faziam, as atitudes que eles tomavam eram proféticas, você pode ver hoje na história um eco desse ato dela acontecendo. Claro que eu não estou falando que foi ela que gerou a maçonaria, não. Estou falando assim, ela profetizou sem saber, por causa dessa atitude dela. A posição foi bacana, mas o espírito foi equivocado. Alguém tem dúvida? Eu estou vendo que deu um ponto de interrogação aí no que eu estou falando. Não? Se tiver, pode perguntar, gente. Posso falar algo? É que normalmente Satanás ele se apega a certos aspectos históricos para elaborar os seus planos, seus projetos, né? Ele procura deturpar aquilo que é bom, aquilo que é certo. Sim. E por meio do engano ele vai usar um acontecimento para que aquilo seja uma coluna dos ensinos dele, para fundamentar o engano, né? A arte do engano começou no Éden e continua. Então, da mesma maneira que Deus tem os seus planos, seus propósitos, o inimigo também tem os seus propósitos, seu projeto, que era de destruir a família, e o mundo é uma grande família. Sim. Então ele lançou esse engano não somente na célula da família, mas no macro, no mundo inteiro, fazendo com que toda a família humana fosse hoje enganada, né? E está aí as sociedades secretas para colocar esse plano adiante. Exatamente. Alguma dúvida, alguma questão, gente? Aí, agora sim. Aqui eu vi uma coisa que eu estava planejando em elogiar Rebeca e Isaac, porque eles esperaram 20 anos. Abraão e Sara, eles esperaram 25 anos, só que antes eles quiseram dar uma mãozinha para Deus. Aqui, quando eu pensei, bom, eles esperaram 20 anos e foram consultar Deus, né? Isaac foi até Deus, pediu e ela concebeu. Só que depois eles fizeram a mesma coisa de Sara. Principalmente ela, quis ajudar. Na questão de esperar o filho, ela foi aprovada, foi diferente de Sara. Isso. Mas depois, a hora que a a bênção já estava, foi na onde que deu. Aí ela quis dar a mãozinha, porque já o plano de Deus já era esse, não é isso? O plano de Deus já era esse. Sim. Jacó era que ia ser o líder, mas e o medo que ela teve? Pois é. Porque ela sabia que Isaac já estava velho, já estava cego praticamente, como diz a Bíblia, né? Ela, bom, não vai acontecer o que Deus falou. É melhor eu dar uma ajuda, dar uma mãozinha. E aí foi onde o plano
Acabou dando errado, né? Acabou o plano dando errado. Essa menção dessa palavra Isaac já estava cego. Será que a gente pode aplicar isso somente no contexto físico ou no espiritual também? Por causa da escolha dele. É uma questão. Aí a gente tem que ver assim o momento em que estava se vivendo. O texto fala assim, ele já estava cego, estava pensando que já ia morrer, e ele apressou o negócio, chamou o Esaú e falou, ó, eu vou transferir para você a benção. E ela, opa, não vai dar tempo. Eu penso assim que ele não estava no pleno domínio das suas faculdades, porque é muito difícil um pai não conhecer um filho, independente de qualquer situação, né? A gente que é pai, você sabe, né? No caso do Elmo e do Gabi, mesmo com o olho fechado, mesmo sem ver, a gente sabe quem é quem. Claro, dificilmente vai enganar um pai. Pela voz, só pela voz. Então, a gente sabendo que Isaac era um homem de Deus, era um homem correto, ele provavelmente já não estava já bem, né, devido à idade, com domínio total das suas faculdades mentais. E até porque também, pelo que eu aprendi, não sei se vocês aprenderam assim, quando o momento dos patriarcas irem abençoar os filhos, a unção vinha no momento e eles profetizavam palavras de bênção sobre eles. Ou seja, não vinha dele. O Espírito o inspirava naquele momento ali a proferir. Então, naquele momento, tinha, pode-se dizer assim, um momento de rompimento com esse lapso e conscientemente ele fazia. Mas o que não quer dizer que, fora desse momento da unção, ele estava com a mente boa. Não? Foi o que eu falei ali, eles naquela pressa, porque opa, ele vai fazer isso, não vai dar. Outro modo. As irmãs estão no óleo. Foi Jacó, né? Foi abençoar os filhos deles mas isso que a irmã está falando é a questão do imediatismo. A mesma coisa que acomete a gente hoje, de não ter paciência para poder lidar com a situação consultando a Deus e esperar pela resposta. Nós somos imediatistas, principalmente do tempo que nós vivemos. No caso, assim, eu falava assim, eu vou matar ele porque quando alguém perguntar onde está o Léo, eu vou saber onde ele está. Vai estar lá no cemitério em tal lugar. Porque eu não aguento mais a pessoa perguntar onde ele está. Ah, não sei, está em tal lugar ou tal lugar. E aí, a coisa assim, eu não fui consultar Deus se era tempo de Deus fazer alguma coisa ou se ele tinha que continuar naquela situação. Eu não fui consultar. Eu queria fazer pelas minhas próprias mãos. Tanto que ele tinha medo de eu colocar veneno na comida dele. Ele teve uma época que ele tinha medo de comer em casa, com medo de eu colocar veneno. Porque eu falei, eu vou matar. Porque eu falei assim, eu ainda falava assim, eu vou presa. Eu vou ficar um tempo presa, mas pelo menos a minha consciência vai estar livre, que eu vou saber onde ele vai estar. Então é uma coisa assim, eu não consultei a Deus, mas Deus não permitiu que eu fizesse. Graças a Deus por isso. Movida hoje pelo ele tá desespero. bem, pelo desespero, exatamente. E não consultei. Eu tenho um filho também que está envolvido com maconha, né? E assim, ele só tem 19 anos. E meu desespero é tão grande, que eu quis matar meu filho. Eu quis esganar quando eu soube.
E aí, assim, a gente conversa, né? Aí ele disse que a vida dele não tem sentido, tal. Eu falei, então eu vou orar ao Senhor para que ele tire a sua vida, entendeu? Porque se a tua vida não serve, então eu vou orar ao Senhor que tire a sua vida, então, porque alivia o teu sofrimento e alivia o meu sofrimento, entendeu? Mas não é isso que a gente faz, né? A gente diz isso no momento de muito desespero e assim a gente coloca a cara no pó. E assim, quando você não sabe mais orar, você entra com o Espírito Santo e o Espírito Santo intercede por nós. Eu gostaria de falar algo, já que vocês estão falando de filho, porque o pastor Carlos falou uma coisa no começo, né, a respeito de colocar filho para fora. Eu já fiz isso com meus 2 filhos, mas veja bem o contexto. Lógico que eu nunca vou colocar meu filho para fora, eu amo eles. Assim, você cria os cabras, né? Instrui certinho, depois eles crescem uma idade, já não quer mais obedecer, toma vida, beleza. Aí encaminhei, abri mão de um serviço meu, deixei o rapaz entrar no serviço que era para mim. Engrenou a vida, começou a voar. Rapaz, o cara não ajudava em casa. O Elma não ajudava em casa. Ia falar com ele, ficava bravo. Aí eu falei, bom, se é assim, vamos fazer o seguinte, você não quer conviver em família, não é? Você não sabe o que é família, né? Então você não quer uma família, você não precisa de uma família. Pega suas coisas e vai embora. Pega suas coisas e ó, rapa ou fora, porque daí eu tava bravo, né? Cai fora. Pois ele catou, porque ele era muito orgulhoso, né? Catou, foi morar sozinho, com 3 meses, quebradinho, voltou uma benção. Mas voltou, começou a mexer no quarto, pintou o quarto, rebocou o quarto. Eu estava ainda construindo a casa na época. Mudou, criou uma maturidade nele. Tanto é que ele já vai fazer quase 10 anos que está com a menina, mas tinha começado a namorar, se não me engano, com 16, 17 anos e está até hoje, está casado. Amadureceu. Agora, isso não é porque eu odiava ele ou que eu queria. Não, porque assim, eu aprendi desse jeito. Eu sei que é meio antagônico, você vai jogar, vai colocar para fora, mas assim, foi a atitude que eu tive no momento. Entendeu? Para que você aprenda a valorizar o que é família, né? E a presença da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, valorize isso, não fique valorizando coisas materiais em detrimento da família, como ele estava fazendo. E era para ele, tudo girava em torno dele. Então eu tomei essa atitude. O Gabriel fez a mesma coisa, mas o Gabriel aprendeu rapidinho o negócio. O Gabriel ficou 1 mês morando na rua, dormindo na pracinha. Por quê? Ele não queria ajudar eu a trabalhar, podia ajudar, não queria trabalhar de pintor, tal. O que aconteceu? Então tá assim, beleza, cai fora. Aí 1 mês e eu falei, não, ele não vai voltar. Não, mas ele tá dormindo lá. Você sabe como que é as mulheres, né? Tá dormindo lá, deixa ele dormir lá, não vai fazer mal não. Eu já dormi muito na rua. Já dormi no meio do mato, não morri até hoje. Entendeu? Com 1 mês, ó, deu 1 semana dormindo na rua, ele voltou a estudar, fechou o estudo em 1 mês, entrou no serviço. Não estou falando que, eu não estou indicando isso como sendo, é a palavra de sabedoria, não. Estou falando que foi o que eu fiz no desespero. Foi a sua ação porque você já passou por essa experiência, né? Então não é todo mundo que teria uma atitude dessa. Cada contexto é um contexto. Isso não pode se tornar uma regra, entendeu? Então só gostaria de compartilhar isso daí que o irmão citou ali. Mais uma vez volta no assunto da direção de Deus, né? Buscar direção. Em casa, mas é a mãe, né? Que está nos caminhos. E o pai fala que é a vida que vai ensinar. Eu falei, não é a vida que vai ensinar. São, primeiramente, né, é Deus e os pais, né? E o que acontece? Já aconteceu. Eu falei, eu não quero lixo dentro da minha casa. Eu não quero lixo da minha casa. Se for para você colocar lixo na minha casa, porque a minha casa é santuário do Pai. É aqui que eu faço as minhas orações, é aqui que o Senhor tem liberdade para entrar. Onde tem lixo, o Senhor não entra. Então, se for para você trazer lixo dentro da minha casa, então você pode sair, né? É claro que teu coração está assim, né? Aí vem aquele arrependimento, aí você vai no pó, Senhor, tenha misericórdia, né? Perdoa os meus pecados, me ajuda, abre meu entendimento. Mas, graças a Deus, assim, Deus, assim, eu tenho buscado muito no Espírito Santo e Ele tem aberto muito a minha mente e tem me dado paciência, muita paciência, né?
E não é fácil. Mas o desespero de uma mãe é tão grande que você pensa que você vai sucumbir. É verdade. Não sucumbir nos caminhos do Senhor, mas sucumbir porque você acha que você não vai aguentar mais. É esse o sentimento que a gente sente. É verdade. Né? Aquilo que você disse, que dá vontade de botar para fora, dá. Não é? Dá vontade de botar para fora, mas 19 anos, o que vai fazer, meu Deus do céu? O amor de mãe é muito grande. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Falta pouquinho para a gente terminar. Eu parei. O problema da predileção por filhos na família. O tópico 3 e o primeiro. Esaú, o filho predileto de Isaque, demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne da caça do campo, ignorando desta forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaque pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. Isaque não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Tópico 2. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos. E sem consultar a Deus, aqui respondendo a pergunta lá, né? Consultou a Deus ou não? E sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa, sabendo de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira. Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim, deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar o couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. E este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. É ao contrário do que muitos pregadores falam, né, que Jacó era trapaceiro, mas todo o plano foi arquitetado pela mãe dele. Olha só, entendeu? Vamos continuar aqui que a gente já finaliza. O problema da predileção pelos filhos, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaque como o líder da família. A habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, e Deus concedeu este privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm a responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Alguém quer comentar? Pode comentar aí, dá lugar. Quem está mais cheio, fala primeiro. Ou seja, uma coisa muito simples que nós podemos perceber aqui é que a questão dos traumas será muito evitada. Traumas vêm por meio de comparação, como nós já dissemos, porque na comparação você opta por um e rejeita o outro. E nunca que um filho vai esperar isso do pai e de uma mãe. Essa comparação é destrutiva e gera rejeição. Quem sabe que rejeição é um espírito?
Rejeição conduz a várias outras coisas, principalmente a depressão e ao suicídio. Então, muitas causas de depressão, suicídio, têm por raiz a rejeição. E são traumas que geralmente são acometidos na infância, ainda quando começa a mostrar a predileção ou a tendência de se apegar a um e rejeitar a outro, ter mais afinidade a um do que a outro. Pode falar, pastor. Só para sobre a questão da rejeição, não tem nada assim, mas tem a ver com a aula, sim. Quando o senhor falou que a rejeição é um espírito, né? Às vezes as pessoas não vão entender isso. Quando o Satanás ele percebe que uma pessoa está passando um momento de rejeição, ou a pessoa está começando a se sentir rejeitada, o inimigo então ele envia um espírito que vai ficar falando na mente dessa pessoa: ninguém gosta de você, você é um rejeitado. E essa pessoa vai recebendo essas mensagens, e isso vai sendo alimentado na pessoa, e isso gera um sentimento de revolta. E foi o que aconteceu com Esaú. O espírito de rejeição fez com que ele ficasse revoltado a ponto de querer matar o próprio irmão. Exatamente. O inimigo ele envia um espírito para potencializar aquele sentimento que você está sentindo naquele momento, porque como os sentimentos são reações à percepção, a pessoa percebe que ela está sendo deixada de lado, brota um sentimento dentro dela e o inimigo oportunamente vem e lança o espírito para potencializar um ponto daquilo de que a pessoa toma a atitude irracional. O caso ali do Esaú, de querer matar o seu irmão. Pôr um fim naquele sentimento. Que ela está querendo pôr um fim no problema, no sentimento que ela está tendo, na dor que ela está tendo. Mas ela acha que o problema vai resolver tirando a vida do outro. Amém? Alguma dúvida? Algum comentário? Bom, Cícero? Aqui a gente pode ver que mesmo com, entre aspas, com toda essa bagunça que ela formou, foi feito o plano de Deus. Amém, não é isso? Porque no início o plano de Deus era: Jacó ia ser acima de Esaú. Só que Esaú foi rebelde, primeiro, por ter casado com mulheres estrangeiras, e não podemos esquecer que ele vendeu a primogenitura. Ele vendeu para Jacó por um prato de lentilha, né? Ele desfez. Então ele não se fez merecedor daquilo que Deus tinha feito, que era daquilo que Isaac queria, que era ele ser o primogênito, por ser o primogênito, ele ser o galardoador da bênção. Sim. Mas aí não teve jeito. Rebeca foi, e mesmo com o plano falso, mesmo com a mentira, mas foi cumprido aquilo que Deus tinha falado desde o ventre. Verdade. O Jacó é que vai ser. Aí o Jacó ficou como primogênito, porque ele que recebeu a bênção, né? Então o que a gente pode deduzir disso? Não adianta a gente querer mudar. O plano de Deus é o plano de Deus. Não adianta, a gente não consegue. Você pode até tentar, não é isso? A gente tenta, quer fazer alguma coisa diferente, mas no final o que prevalece é a vontade de Deus. É o que fala lá, né? Que o homem faz os planos, mas o desígnio do Senhor é o que prevalece. Só gostaria de enfatizar aqui o que o irmão Cícero citou. Essa questão do Jacó ele ter comprado o direito da primogenitura. Muitos falam, né? Ele trapaceou ali. Ele foi oportunista, ele se aproveitou, né? Do irmão estar ali desfalecendo e tudo mais. Mas qual seria, porventura, a motivação de Jacó em fazer aquilo? Será que não era porque ele já tinha observado que o irmão dele não dava valor nas coisas de Deus? Dava valor, tinha outros valores, terrenos, carnais, antagônicos. E ele, percebendo isso, quis se apropriar de algo que o irmão não valorizava, por mais que eu não estou justificando ele, né? Os meios não justificam os fins, mas assim, a motivação, por quê? No nosso julgamento, quando a gente comparecer diante de Deus, muitas das obras que nós fizemos vai ser julgadas, todas as obras vão ser julgadas, mas não com base somente na realização das obras, mas nas motivações que elas foram realizadas. Muitas coisas más foram feitas com boas motivações.
E muitas coisas boas aconteceram com uma motivação ruim. Não há como a gente julgar isso agora. Então a única esperança que a gente tem e a alegria é de que quando a gente chegar lá no céu, a gente vai saber exatamente o que Deus desenhou para acontecer. Como seria que Deus ia fazer Jacó ser o herdeiro? Do jeito legítimo, sem fraudar nada pelo caminho. E isso vai ser legal, você saber disso. Fala, Paulo. Fica a questão de que, de repente, a Rebeca, a motivação dela era boa. Ela fez de forma errada, mas com a motivação de ver o plano de Deus se cumprir. Né? E outra lição que a gente tira também é que Deus rejeitou Esaú, porque Esaú não estava nem aí com o plano de Deus. Ele não tinha nenhuma preocupação com as coisas de Deus, a ponto dele dizer, ó, esse prato de comida vale muito mais, né? E pelo contrário, a gente nota que Jacó, ele tinha desejo, ele tinha a vontade. Sim. E isso é uma lição para nós, né? Porque quando nós temos o desejo, a vontade de buscar as coisas de Deus, Deus é claro que vai sempre estar do nosso lado, né? Não que Deus não quisesse estar do lado de Esaú, mas era Esaú que rejeitava o propósito de Deus para a vida dele. Eu ainda, confirmando o que o pastor falou, eu ainda prefiro assim encerrar toda essa polêmica toda, dizendo que Deus elegeu Jacó na eternidade. E no tempo, as escolhas confirmaram a eleição dele na eternidade. As escolhas de cada um confirmou a eleição que Deus fez na eternidade. Eles nem eram nascidos ainda, não tinham cometido bem ou mal, e Deus já tinha eleito a Jacó. E aí quando eles, no tempo de vida deles, as escolhas selaram a eleição que Deus fez. Essa é a palavra correta. Pode passar, pastor. O pastor Carlos. Só uma coisa rapidinho aqui, pastor Diego, é que nos fala também que essa preferência, às vezes, dos pais para os filhos, isso acaba gerando, como o pastor disse, gerando assim até assim um legado para o inimigo, porque essa tragédia, ela não vem, porque é uma tragédia não somente moral, acaba-se aí uma consequência de não somente uma tragédia moral, mas também uma tragédia espiritual, né? Eu já ouvi muitas às vezes filhos rejeitados pelos pais, e muitos já conversaram comigo pensando em um suicídio, porque os pais o abandonaram, porque a única coisa que os filhos, que ainda garante a sobrevivência deles, é o amor dos pais. Às vezes ele espera algo do pai e realmente às vezes isso está totalmente ao contrário, porque isso já vem abrindo ali uma oportunidade, um legado para que o inimigo venha trabalhar e trazer essa pessoa ao suicídio, né? Então é por isso que é muito bom a gente lembrar, sempre lembrando que filho, nada mais, nada menos do que isso é um presente de Deus para nós. Quantas pessoas querem ter um filho e não conseguem, lutando para ter um filho e não conseguem, e outros têm filhos, só põem a filho para tudo quanto é lugar e não cuida. Isso gera um conflito, não somente moral, mas também espiritual, né? Onde damos legado para que o inimigo, o que ele quer fazer? Ele quer roubar, matar, destruir, ele quer acabar. E quando damos um legado para ele, aí começa, igual o pastor disse, sermos influenciados pelo espírito maligno. Há uma condenação, se matando, porque não tem jeito, né? Em vez de haver um conselho, haver um conselho, uma conversa, uma declaração ali com os pais ali, então acontece essa tragédia, né? É muito bom a gente lembrar disso daí. Sabe qual é a resposta para isso daí? O pastor Carlos, ele já deixou a resposta para isso daí, quando ele tomou uma atitude diante do traficante. Tudo isso que ele falou aí agora, que os filhos ficam um legado para o inimigo trabalhar, a resposta disso tudo ele deu para o traficante, que eu creio que o diabo estava falando na boca do traficante, e eu quero adotar o seu filho. Sabe qual foi a resposta que o pastor Carlos deu e que nem ele percebeu? Você não pode adotar eles porque eles não estão órfãos, ele tem pai. Foi isso que ele falou para ele. Como você vai adotar se ele tem pai? Amém? Amém? Na hora que você falou aquela hora, eu falei, pum, bateu.
Ó, tô até arrepiando aqui, ó. Mister. Amém? Vamos à conclusão? Só uma observação Fica à vontade. aqui, né? Pode ser útil para alguém que vai ouvir. A gente tem filhos e tem que ser um cuidado dos pais. Sempre procurar dar atenção a todos eles, independente de como eles agem, né? Porque se a gente é igual o princípio do gatinho, aquele filho que é igual um gatinho, que está sempre ali pertinho da gente, a gente vai dar carinho para ele, né? Mas tem aquele que está mais arredio, a gente tem que entender que ele precisa também de atenção. Então a gente tem que lutar para dividir a nossa atenção, né? Para todos os filhos de forma igual, agir com eles com amor, mas sempre também, como foi dito aqui nessa manhã pelo pastor Diego, amor sem lei não é amor, né? Limite, ou seja, tem hora que tem limite, né? Nem tudo que nossos filhos querem e pedem para a gente deve fazer, porque tem ali uma linha, né? Quando é contra a vontade de Deus, o pai tem todo direito, a mãe tem todo direito de dizer não para o seu filho, e se ele ficar revoltado com isso, aí o problema é dele com Deus, né? A nossa parte, a gente não pode se deixar, por causa do nosso amor, permitir que o diabo venha, né, obter vantagem e fazer os planos deles, os propósitos deles na nossa vida, porque ele já está trabalhando às vezes na vida de um filho e acaba também fazendo com que o pai ou a mãe erre. Então fica mais uma vez sempre o que está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No nosso relacionamento com nossos filhos, a gente tem que amar, mas também tem que aplicar a palavra de Deus, porque se não aplicar a palavra de Deus, a gente vai depender do nosso sentimento, e como já foi falado aqui nessa manhã, o coração humano é enganoso. De cada um. Sim, a gente tem que aprender a amar eles do jeito que eles são, porque cada um tem uma personalidade, né? Então, se eu fosse combinar, não ia dar certo. O pastor deu a deixa para mim agora aqui, que ele disse que quando os filhos não fazem as coisas de acordo com a vontade de Deus, a gente não pode concordar. Eu peguei ontem aqui, eu estava pensando, quando eu vou introduzir esse negócio que eu achei interessante, eu peguei aqui. Isso daqui é um post. Quem assistiu o pastor Sandro Rocha ontem, ele compartilhou esse post aqui, se não me engano, na Califórnia, lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Eles acho que votaram uma lei lá, se não me engano, diz assim, se a criança de 12 anos disser a terapia que os pais não, na terapia, que os pais não deixam mudar de gênero, de 12 anos, a criança lhes retirada e é entregue a uma associação LGBT. Lamenta uma mãe, aí fala Erin Friday, na Califórnia. Ou seja, é tirada. Se a criança falar assim, eu quero mudar de sexo, a mãe não deixa, ela vai e denuncia, eles tomam ela da família. Está entendendo o que está acontecendo? Então por isso que fala que o amor precisa ter limite. Amor não é, como eles dizem, o amor vencerá, mas não é esse amor que eles dizem que vai vencer. O amor que vai vencer lei, né? Tem limite. O amor sem lei, né? Sem lei. Faz tudo que está no seu coração. Isso se chama consentimento parental. Foi removido ali o consentimento parental. Eles tiraram o direito dos pais de opinar. Sim. Primeiro nasce na Europa, depois joga tudo para cá. Eles vão, os próprios deputados aqui, eles vão captando de lá e implantando, porque é um programa único, né? É uma agenda única. Vamos à conclusão? Estou no tempo, hein? Olha, deu para comentar bastante e ainda estou no tempo. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de
convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Efésios 6, 1 ao 4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles. Efésios 6, 1 ao 3. E os pais não devem provocar a ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Aqui eu gostaria de deixar um adendo. O que seria esse não provocar a ira dos filhos? Tendo em vista que nós vivemos numa geração libertina. E muitas vezes na adolescência o que eles querem fazer é experimentar uma liberdade da qual eles ainda não têm maturidade para lidar com ela. E você com certeza vai falar não. Entendeu? E isso vai provocar a ira deles. Então fica aqui essa questão, um ponto de interrogação aqui. Como lidar com essa situação? De não provocar a ira dos filhos a ponto de haver uma ruptura do laço familiar, né? Da confiança que o filho tem no pai. E mesmo assim ainda você conseguir manter ele no conselho de Deus, do Senhor. Eu só vejo uma solução para isso. Ensinando desde pequeno, né, o caminho que ele deve andar. Porque às vezes o que acontece hoje em dia é que os pais não são exemplo, não dão exemplo, não ensinam a criança pequena, e depois, quando essa criança cresce, ele quer disciplinar essa criança, e aí fica difícil. Essa criança vai ficar irada. Isso acontece muito quando o pai ou a mãe, que é o referencial, ele fala o que se deve ser feito, mas ele não vive. Está entendendo? Porque a criança observa o comportamento e ela assimila o comportamento, não as palavras. As palavras muitas vezes são esquecidas, mas o comportamento é imitado para o resto da vida. E o pastor está certinho. Vem? Não é fazer isso. Não tem autoridade nenhuma. O que está acontecendo hoje é que os pais, perante a lei, perderam a autoridade. Os pais hoje não têm mais autoridade. Moleque hoje com 12 anos, se você falar que vai bater, ele fala: se você me bater, eu te denuncio para o conselho tutelar. Porque eu já vi, eu gosto muito de assistir reportagens nesse sentido. Eu vi uma vez um menino nos Estados Unidos, ele matou o colega dentro da escola. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. 13 anos. Aqui o moleque com 17 anos e 11 meses, ele não pode ser preso. Não é isso? Então o que acontece? Não existe punição. E a pessoa sabendo, você vê que hoje em dia a gente vê os bandidos pegam a molecada menor de idade que é para cometer os crimes, porque eles falam: não, foi o menor que atirou. É tudo um plano arquitetado pela aqueles que estão servindo as trevas, a destruição da família, tirando a autoridade dos pais, cada vez mais transferindo ela para o Estado, ao ponto de que seus filhos não são mais seus filhos, cortando esse parental que eu falei ali. E o que isso resulta? Rebelião pura. Rebelião pura. Então a gente precisa orar sobre esse sentido, principalmente na nossa casa, porque não sei onde isso vai chegar, não. Se o Senhor não intervir, pode falar, pastor. Mas é um plano, e esse plano está sendo colocado em prática e está cada dia dando um passinho mais adiante. Porque os nossos representantes legais estão vendidos. Se não estão vendidos, estão com medo, porque eles sabem que se não correr conforme a correnteza, e nem todos têm fé em Deus para permanecer. Pode falar, irmã.
certeza. Com certeza. E cumpre aquele ditado que fala que uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Amém? Quer assumir? Sim. Glória a Deus. Foi benção. Glória a Deus. Esse exemplo da nossa irmã, o pessoal que talvez está ouvindo, né, na live não entendeu. Ela disse que o João Lucas foi arrumar a cozinha com a luva, e porque ele sempre viu ela fazer, né? Era o exemplo. E o exemplo é assim que a gente ensina a nossa família. Com o exemplo. O exemplo gera autoridade, né? E o exemplo é uma forma natural de ensinar. A questão da luva, que a senhora disse que é um exemplo bobo, não, nossos exemplos são muito importantes para nossos filhos. Tanto os maus exemplos geram neles consequência, como os bons exemplos, né? No nosso caso, a gente tem que dar bom exemplo. Por exemplo, eu nunca vou precisar ensinar o meu filho a dormir no chão por causa das coisas de Deus. Por quê? Durante 2 anos nós dirigimos uma igreja em Veracruz, onde sexta-feira e sábado a gente passava, voltava só domingo à noite, e toda sexta-feira e todo sábado a gente dormia no chão, lá na igreja em Veracruz com ele. Tinha 10 anos, a Priscila tinha 5 anos. Então nunca vou precisar ensinar eles, porque eles foram ensinados pelo exemplo, né? Vale a pena servir a Deus, ainda que você deixe a sua cama quentinha para dormir no chão, para fazer a vontade do Pai. Então, o exemplo é muito importante, né? E só uma ressalva que existe o exemplo prático, que é o que a irmã citou, que é o pastor está citando, e o exemplo hipotético, quando a gente cita uma experiência como exemplo. Então, a prática sempre ela é melhor. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Por exemplo, nós podemos pegar essa revista bíblica e estudar sozinho em casa, mas não é igual a gente aqui junto, né? Olha quanta coisa boa nós ouvimos, né? Enriquece a nossa fé, fortalece, né? E nós somos seres de comunhão, tá? A comunhão é muito importante. Uma pessoa saudável, ela vive em comunhão, ela vive junto com outras pessoas. Então é muito importante o nosso estudo. Eu quero pedir que os irmãos continuem orando, né? Porque com certeza, como nós acabamos nessa manhã de estudar, o inimigo está sempre contra as coisas que são da vontade de Deus. E nós crescermos, aprendermos, termos comunhão, isso faz parte da vontade de Deus. E é claro que o inimigo não está contente de ver a gente aqui estudando a palavra, né? Então vamos estar orando, vamos estar pedindo, e pedindo que o Senhor também venha usar, porque isso aqui está sendo gravado, está sendo transmitido. De repente, uma alma que eu vi e foi edificada, já valeu a pena estar aqui nessa manhã. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, vamos colocar de pé na presença de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Peço oração pelo culto dessa noite. Hoje nós temos a campanha e vai ser uma bênção, e a bênção passa pelas nossas orações. Amém? Eu vou pedir para o pastor Célio estar fazendo essa oração e agradecendo o nosso Deus. Mais uma vez a paz do Senhor a todos. Vamos orar e agradecer ao Senhor então, né? Por esse privilégio que nós temos nesta manhã, de mais uma vez estamos nos preparando, nos fortalecendo, e Deus nos dando o alinhamento e as condições de então, como, né, nós preservar a nossa família, nosso lar.
Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, Senhor, neste momento te adorar. Senhor, meu Deus, pela tua grandeza, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, o Senhor tem, ó Pai, nos condicionado, meu Deus e Pai, aleluia, em respeito, Pai, em condições das famílias. Pai, nós somos gratos, Pai, por esta manhã, que o Senhor nos preparou para si, meu Pai, cada vez mais nos alicerçar